A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, meus amigos, irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Eis-me aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus, pois Jesus Cristo disse: examinai as Sagradas Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Espírito de Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada pessoa que se inscreveu nesse canal. Abençoa, enche com teu Espírito Santo cada um. Peço que dê saúde, peço que supra as suas necessidades. Ajuda cada um a conhecer a Bíblia Sagrada, a conhecer a Tua vontade para as suas vidas. Senhor, peço que nos revele a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Honras e glórias ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Meus queridos, hoje eu estarei comentando uma lição que nós já estudamos e na congregação. Eu passei por uma cirurgia recentemente e não foi possível, eu ainda estou em fase de recuperação da minha saúde. Louvado seja Deus. Eu não estive em condição de estar gravando algumas aulas aqui para os irmãos, mesmo que já passou. Mesmo assim, a gente vai estar comentando sobre um pouco sobre o estudo bíblico, falando sobre a ressurreição de Lázaro. A palavra do Senhor, ela é mais atual do que o jornal que vai ser distribuído, que vai ser publicado no dia de amanhã. Ou seja, a palavra do Senhor, ela se faz presente, é uma palavra profética e assim por diante. E você tem lido a Bíblia Sagrada? Tem reservado momentos para ler, meditar, estudar? É muito importante. Como é importante? Assim como nós precisamos nos alimentar pela manhã, um cafezinho, meio-dia, almoçar, jantar, é a rotina do ser humano. O nosso corpo necessita do pão diário, do alimento, do pão de cada dia. E se tratando da nossa vida espiritual, nós precisamos nos alimentar espiritualmente. E o crente, o cristão, o adorador, o servo do Senhor, o ser humano de um modo geral, né? Se ele quiser ter uma vida de paz no seu íntimo, se ele desejar ter comunhão com o Criador, ele precisa estar em contato com Deus através da oração. E para nós que cremos na Bíblia Sagrada, através da Bíblia Sagrada. Faça esse teste, viva essa experiência, como a sua vida vai mudar espiritualmente. Vamos lá? Lição de número 7. Eu sou a ressurreição e a vida. Texto áureo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa palavra se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 11, versículo 25. A nossa verdade prática diz assim: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Olha que maravilha! Olha que bênção, meus amados irmãos! Nós teremos um novo corpo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos cristãos que moravam na cidade de Coríntios, ali no capítulo 15, ele gasta no mínimo um capítulo para falar especificamente em detalhes sobre a ressurreição do corpo. E tem um texto lá que me chama muita atenção. Paulo fala que nós temos um corpo corruptível,
nós temos um corpo corruptível. Quando Paulo fala corruptível, é porque nós estamos sujeitos a nos corromper. Porém, ele diz que na ressurreição dos mortos, nós receberemos um outro corpo, receberemos um corpo incorruptível. Oh, aleluia! E assim estaremos com o Senhor. Temos a leitura diária, segunda-feira, Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 15. Você pode ler na sua casa, mesmo que independente do dia. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Terça, Marcos capítulo 5, do versículo 22, 23, versículo 35 ao 42. Quarta, João capítulo 11, versículo 40 a 45. A ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Quinta, você vai ler o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 24, uma evidência bíblica da ressurreição do corpo. Sexta, você vai ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, e também uma das cartas do apóstolo Paulo tratando sobre a ressurreição dos mortos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 14. Os que morreram em Cristo receberão um corpo glorificado. É o que está falando lá, tanto 1 Coríntios capítulo 15, quanto 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Sábado, você vai ler 2 Tessalonicenses, é porque tinha uma cidade chamada Tessalônica, aí por isso que o título Tessalonicenses. É tipo quem mora em Betim, betinense. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, e também Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Os ímpios receberão um corpo inglório para a condenação eterna. Olha que tristeza, né, irmãos? Aí a gente já vê o contraste, a gente já vê a diferença daqueles que morreram em Cristo. O nosso estudo bíblico, amados irmãos, será baseado no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 11, versículo 14, 15, 17, do 17 ao 21, depois do 21, 23 e do 23 até o 24. Vamos lá? Pois bem, vamos lá que eu me refiro lá para o texto bíblico. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo ou me alegro por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia ficava distante de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Marta, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Disse-lhe ela: Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Olha que bênção. Meus amados irmãos, hoje nós estaremos estudando, estaremos comentando sobre o grande milagre que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou na vida de um homem chamado Lázaro. Iremos conhecer um pouco sobre o comportamento de Marta, o comportamento de Maria. Iremos extrair lições ricas para a nossa vida espiritual. Iremos observar que Jesus Cristo, ele chorou porque ele gostava de Lázaro, gostava de Marta e Maria, uma família próxima a ele. A Bíblia chama Lázaro de amigo de Jesus ou vice-versa.
porque todos nós precisamos ter bons amigos. Vamos lá? Prosseguindo, comentário. A parte de introdução. Vou deixar aqui mais pertinho. Isso. O encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. Nessa lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão e, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus em todo o Novo Testamento. Aleluia! Meus amados irmãos, observamos a introdução, o encontro de Jesus com Marta ao chegar a Betânia. Revela aspectos especiais na nossa vida espiritual, que poderão nos edificar no estudo da palavra de Deus. A palavra do Senhor deixa bem claro. O Senhor Jesus Cristo ensinou várias vezes sobre a ressurreição. Diz a Bíblia que Jesus realizou muitos milagres, né? Está escrito, ele transformou água em vinho. Jesus Cristo curou a sogra de Pedro. Jesus Cristo acalmou o mar diante de uma grande tempestade. Está escrito que Jesus Cristo curou uma mulher que estava com hemorragia há muitos anos, a mulher que estava com fluxo de sangue. Está escrito que Jesus Cristo, ele abriu os olhos de um cego, João capítulo 9, versículo 1. E tantos outros milagres que Cristo realizou. O milagre da ressurreição de Lázaro é um dos maiores milagres revelados nas Sagradas Escrituras. Já havia se passado muitos anos que o povo de Israel não contemplava diante de ti um milagre desse tipo. Talvez os últimos milagres relacionados à ressurreição de mortos aconteceu no tempo do profeta Elias e no tempo do profeta Eliseu. E o comentarista deixa bem claro que o encontro do Senhor Jesus Cristo com Marta e Maria, ao chegar em Betânia, há de nos revelar, através do estudo bíblico, ensinamentos que podem nos edificar espiritualmente e nos levar a ter uma comunhão maior com Deus e a crer que Jesus Cristo ele pode sim responder às nossas orações. Existem muitos milagres, irmãos. Inclusive na internet tem muitos milagres verdadeiros de pessoas que morreram, mas foram ressuscitadas pelo poder de Deus. E eu sou testemunha. Eu teve um conhecido meu que ele passou por uma cirurgia na cabeça, no cérebro. E o médico já havia dito para ele ou para a família dele que 90%, ou a maioria das pessoas que passavam por aquela cirurgia não resistia e falecia. E e o médico já tinha até conversado com a família dele, né? Preparando eles de alguma forma para uma resposta negativa na cirurgia. E ele passou por essa cirurgia, abriram a cabeça dele, abriram o cérebro dele e ele saiu vivo. Ele saiu vivo da sala de cirurgia. E viveu por muitos anos, viveu por cerca de 30 anos ou mais, após a cirurgia. E eu glorifico o nome do Senhor, porque Jesus Cristo é aquele que dá sabedoria para os médicos e que usa os médicos. A Bíblia fala que operando ele, quem impedirá? Primeiro ponto, o propósito de Jesus, porque Jesus Cristo é o Deus de propósito.
Jesus Cristo, ele tem propósito na sua vida, ele tem objetivos a realizar em sua vida, ele te ama, ele te chama, ele quer te perdoar, ele te repreende, ele te castiga, porque ele quer ver o seu bem, assim como o pai corrige o filho. Vamos observar aqui. Recebimento da notícia de Lázaro. Jesus recebeu a notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o filho da viúva de Naim. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Lucas capítulo 7, versículo 11 ao versículo 15. Vamos observar o que está escrito aqui. E aconteceu, pouco depois, ele, a cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquive, e os que o levavam pararam, e disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um outro texto bíblico que nos mostra um milagre de ressurreição. A palavra do Senhor nos diz, o evangelista Lucas escreveu esse grande milagre. O Senhor Jesus entrando na aldeia de Naim. De um lado, Jesus, os apóstolos, as mulheres que seguiam Jesus e uma grande multidão alegres porque o Rei dos Reis estava sobre eles, ou entre eles. Alegres porque eles viam em Jesus Cristo a esperança de um dia ser libertos ali do cativeiro romano, da opressão romana. Alegres porque eles acreditavam que Jesus era o Messias verdadeiro. Alegres porque eles nunca tinham visto um homem operar tantos milagres como Cristo operou. Alegres porque Deus entrou na vida deles e começou a dar para eles vida e vida com abundância. De repente, Jesus chega na aldeia de Naim e se depara com uma outra multidão vindo ao seu encontro, não vindo ao seu encontro, mas vindo diante deles, triste, chorando. E a Bíblia fala que Jesus Cristo ordenou que aquele enterro parasse. E Jesus então ressuscitou aquele jovem, o filho da viúva de Naim. Glória a Deus. Tem uma outra ressurreição. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 22, 23 até o 5. Cadê? Tá aqui. Marcos capítulo 5, versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo a Jesus, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe ponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Olha que interessante, irmão. Aqui já é um outro milagre. Jairo foi ao encontro de Jesus, chamou Jesus, e naquele momento ali já apareceu a mulher que estava com fluxo de sangue, que eu acabei de citar aqui para os amados irmãos. Vamos lá do versículo 35 em diante. Estando ainda Jairo falando, chegou alguns dos principais da sinagoga e disseram: a tua filha está morta. Por que você fica incomodando o mestre?
Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse: não temas, crê somente. Às vezes, não, o diabo, ele procura colocar dúvida no coração do homem, no coração da mulher. Quantas vezes Deus já falou com você, meu amigo, minha amiga? Quantas vezes Jesus já falou com você? Ele tem poder para te curar, não importa a doença que possa estar te incomodando, ele tem um poder para te curar. Se ele quiser, ele pode te curar. Quantas vezes Jesus já falou com você? Ele tem poder de te libertar, não importa o vício em que você se encontra, ele tem poder para te libertar. Ele tem poder para honrar a sua fé, ele tem poder para te dar um emprego, para te dar um salário, um bom salário. Ele tem poder para suprir a necessidade, ele tem poder para realizar os seus sonhos, um noivado, um casamento, um filho, uma família. E se o diabo tem procurado colocar pensamentos negativos na sua mente, continua confiando em Jesus, não dê ouvido às dúvidas. Jairo chamou Jesus. E quando Jesus estava indo na casa de Jairo, os empregados de Jairo disseram: não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta. Mas Jesus disse: não temas, Jairo, não temas, crê somente. Oh, aleluia! E a palavra do Senhor para você nesse dia, meu irmão, minha irmã, é essa: creia tão somente. Mesmo que tudo seja contrário, creia. E se o milagre não chegar, se as coisas não acontecerem do jeito que você tanto esperava, desejava, confiava, não se desespere. Jesus Cristo, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Prosseguindo, e não permitiu que alguém o seguisse. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. E tendo chegado à casa de Jairo, viu o alvoroço, os que choravam muito, e entrando disse-lhe: por que vós chorais? A menina não está morta. Quando Jesus falou isso, as pessoas riram de Jesus. Porém, ele tendo os feito sair, Jesus disse: sai todo mundo daqui. Ou seja, ficou ali Pedro, Tiago e João. Jesus tocou, a menina estava deitada, olha só, e riu-se dele quando Jesus disse: ela não está morta, ela está dormindo. Porém, ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzida é: menina, a ti te digo, levanta-te. Oh, aleluia! E logo a menina se levantou. Então nós estamos diante de mais um grande milagre de ressurreição, onde Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Outros milagres? O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Este é o último dos 7 milagres encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho antes da sua crucificação. Então, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, nós encontramos vários milagres, e o milagre de Lázaro é o maior, é o último milagre entre todos os milagres relacionados à cura. O capítulo 11 liga ao seu contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. Essa palavra está em João. Na verdade, irmão, a cada discurso é como se a cada ou a quase cada milagre ou discurso de Jesus, pregação, sabe? A fúria do diabo aumentasse cada vez mais contra o Filho de Deus. O maior desejo de Lúcifer, o maior desejo do diabo era impedir que Jesus Cristo chegasse até a cruz para morrer por nós, porque o diabo já sabia que nas profecias estava escrito que o Cordeiro de Deus iria morrer por nós. Existem dezenas de profecias relacionadas a Jesus e falando sobre
a morte dele, a profecia mais conhecida é a que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53, que diz: e verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ali está falando sobre Jesus. Aconselho você a ler o livro do profeta Isaías. Lembrando que o livro do profeta Isaías foi escrito aproximadamente 730 anos antes de Jesus Cristo vir a esse mundo. Prosseguindo aqui, ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. Então, meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus recebeu a notícia sobre a doença de Lázaro, Jesus não estava na aldeia de Betânia, nem estava ali próximo da aldeia de Betânia. Pelo contrário, Jesus estava bem distante de Betânia. Marta e Maria e Lázaro, eles eram amigos de Jesus. Eles viam em Jesus Cristo o cumprimento das profecias. Eles acreditavam que Jesus era o Messias verdadeiro. Eles tinham contato com Jesus. Eles se alimentavam na presença de Jesus, dialogavam com Jesus. Jesus certamente visitava a casa deles. Tinha até um texto bíblico que fala sobre a visita de Jesus Cristo na casa de Marta e Maria. Aquele texto bíblico que diz que Marta, ao receber a visita de Jesus, Marta ficou ali aos pés Marta ficou ali preocupada com os afazeres da casa, talvez tentando dar um melhor para Jesus, e Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Lembra desse texto bíblico? Talvez nós vamos ter uma referência que a gente está procurando. O desapontamento de Marta e Maria. Deixa eu ver se eu encontro aqui a distância, né? Porque em João capítulo 11, versículo 15, diz assim: Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Quase 15 estádios. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acabou que eu não coloquei aqui a referência. Mas era como se fosse um dia de viagem. Cadê aqui? Quando estádio, irmão, hoje a gente usa a questão da largura, a questão do comprimento, a questão relacionada à distância. A gente fala a respeito de quilômetros, mas naquela época a forma de contar cálculos relacionados à distância eles usavam essa expressão, né, estádios. Mas aqui, ao que tudo indica, era cerca de no mínimo um dia de viagem do lugar onde Jesus estava até a aldeia de Betânia. Agora imagina isso aí, imagina essa distância feita a pé. A Bíblia não dá detalhes sobre os meios de transporte que Jesus e os apóstolos utilizaram até chegar em Betânia. Mas imagina a dificuldade que foi andar essa distância toda, mas Jesus Cristo tinha um propósito ali em Betânia. Vamos lá. E ele não foi de imediato. O desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-los. Vamos observar o que está escrito aqui no versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está doente aquele que tu amas. Ou seja, Lázaro adoeceu. Antes de Lázaro morrer, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, enviaram mensageiros até Jesus Cristo
para chamar Jesus para vir até Betânia para curar Lázaro. Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. A mensagem que Jesus recebeu. Então, meus irmãos, eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele se preocupa conosco. Você pode procurar um médico, você pode procurar um enfermeiro, você pode procurar o farmacêutico, você pode procurar um parente próximo para te ajudar, mas lembre-se, procure Jesus Cristo primeiramente, porque ele se preocupa com você, ele se compadece de você, ele esteve nesse mundo, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é experimentar as dores dessa vida como ser humano. Vamos dar prosseguimento aqui. Devido ao carinho e amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava. Jesus amava a família de Lázaro. Elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. João capítulo 11, versículo 5 diz assim: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Irmãos, para o evangelista João, ou para o escritor, fazer questão de deixar bem claro, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. A gente observa aí o grau de comunhão que existia entre eles. Porque uma coisa é João dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Outra coisa é João fazer questão de dizer, Jesus amava. Não é que Jesus fazia acepção de pessoa. João está destacando aqui a amizade que existia entre Jesus e a família de Lázaro. Glória a Deus, como é bom ter Jesus Cristo na nossa família. Convide Jesus para fazer parte da sua família. Diga para Jesus, Senhor, eu quero que tu sejas o centro da minha família. Eu não quero que o Senhor seja o último, eu não quero que o Senhor esteja no meio entre aspas, vou explicar, mas eu quero que o Senhor seja o primeiro na nossa família. Quando eu digo entre aspas, né, é mostrar que Jesus ele deve ser o primeiro, mas por outro lado, nós precisamos, a Bíblia fala que Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Então, o que vem ao caso é que Jesus Cristo ele deve ocupar a posição de destaque na nossa família, ser o primeiro e também estar no meio da nossa família, no meio do nosso coração, o centro das nossas atenções, guiando as nossas vidas. Você que está me ouvindo, você que talvez está se preparando para casar, para constituir família, convide Jesus para fazer parte da sua família. Oh, aleluia, glória a Deus. Prosseguindo aqui com o nosso comentário bíblico, tem tantas coisas importantes aqui, meus amados irmãos. No entanto, a visita dele no templo de Maria, olha só. No entanto, a visita de Jesus no templo de Maria e Marta não se concretizou. Marta e Maria mandaram chamar Jesus. Mas quem disse que Jesus foi para Betânia de imediato? A Bíblia fala que Jesus ficou mais um tempo ali onde ele estava e depois é que ele foi para Betânia, porque Jesus Cristo tinha um propósito maior. Jesus Cristo não queria, a demora de Jesus Cristo não significa que Jesus não tinha ouvido o clamor de Marta e Maria. Aos olhos de Marta e Maria, Jesus demorou, mas aos olhos de Cristo ele foi no tempo certo. Se Jesus tivesse ido de imediato a Betânia, Jesus ia chegar lá, ia curar Lázaro, as pessoas iam glorificar Deus e dar aleluia, e iriam se sentir alegres. Jesus Cristo curou a Lázaro, que maravilha! Porém, meus amados irmãos, o tempo de Jesus Cristo, o tempo de Jesus foi no tempo dele, Jesus foi no tempo do Pai. E essa demora, entre aspas, esse tempo que Jesus demorou para chegar em Betânia, e quando chegou lá já tinha 4 dias que Lázaro estava morto, o objetivo era Jesus realizar um milagre maior. O milagre da ressurreição de Lázaro foi um milagre maior do que um
um milagre que poderia ser a cura de Lázaro, porque a ressurreição de Lázaro trouxe um impacto maior entre a população ali de Betânia, e o povo pôde ver o quanto Jesus Cristo é poderoso. Eu não, agora eu não me recordo das duas palavras, mas existe o tempo do homem e existe o tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, no nosso tempo, nós como seres humanos, nós temos a tendência de querer que as coisas aconteçam logo. É normal, porque nós não fomos criados para sofrer, nós queremos a solução, a resposta, a cura, a alegria, a solução logo. Mas o Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes, Ele permite situações contrárias, porque Ele quer manifestar o poder dEle, Ele quer que a gente veja que tem coisas que só Ele que pode fazer. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 9, versículo 1, estava lá um jovem cego de nascença, né, e os apóstolos perguntavam: Senhor, quem é que pecou? Quem é que pecou para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele pecou, nem seu pai pecar, nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que o poder de Deus se manifestasse nele. Prosseguindo, contudo, Jesus nunca chega atrasado, nem adiantado, como eu falei, né? Jesus não chega atrasado. O tempo divino, Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Lembra? Elas tinham plena consciência de que nosso Senhor é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Aqui fala também da Trindade. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Ou seja, o Pai tinha um plano diferente do plano de Marta e Maria. O plano do Pai era chegar lá depois da morte de Lázaro. Porque Jesus queria realizar um milagre maior. Olha o que está escrito aqui. Cadê? Mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, aquele que está enfermo, eis que está enfermo aquele que tu ama. E Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Prosseguindo, vamos adiantar aqui devido ao tempo também. Segundo, o encontro de Marta com Jesus. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Vou fazer questão de ler aqui, para a gente ter uma base. Olha só. João capítulo 11. É para você ter uma noção ali do contexto relacionado ao que Jesus falou sobre a demora dele. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava doente. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram seus discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar, e tu tornas para lá? Jesus disse: cadê? E Jesus, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus já achou que já estava há 4 dias que estava no sepulcro. O encontro de Marta com Jesus. O versículo 20 descreve o momento em que Marta e Maria se encontram com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele.
ao vê-lo, expressou sua convicção de que se o mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria morrido. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Olha o diálogo de Jesus com Marta. Embora se eu estivesse na igreja agora, talvez eu estaria dizendo, irmãos, glória a Deus por essa palavra, e aqui eu vou dizer também, glória a Deus. Olha a convicção, olha a fé de Marta, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, é tão bom. Terrível coisa é a pessoa que não crê na existência desse ser divino, Jesus Cristo. Triste daquele que não tem com quem contar nos momentos de angústia, de aflição, de tristeza na alma. A palavra do Senhor nos diz, bem-aventurado aqueles que acreditaram, não viram Jesus pessoalmente como os apóstolos, mas acreditam na existência de Jesus, a presença espiritual desse Deus vivo. E Marta tinha essa convicção, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Demonstre para Deus essa fé. Diga para Deus, e Deus, eu creio que se o Senhor quiser, o milagre pode acontecer. E essa fé de Marta, ela contagia, ela impacta a gente. Parece que esse milagre aqui aconteceu hoje, parece que aconteceu ontem, parece que está tão presente nos nossos dias. Que Deus em Cristo possa colocar essa palavra no seu coração e você possa ter essa convicção como Marta e Maria tiveram, que Jesus Cristo, se ele estivesse ali, Jesus teria curado Lázaro. E nós podemos também dizer, Senhor, se tu vier agora, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar essa situação. Jesus, ele é apaixonado, Jesus ama, Jesus se sente feliz quando vê alguém depositando tanta fé nele, como aconteceu com Marta e Maria. Aleluia! Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela. Jesus disse, Marta, seu irmão há de ressuscitar. Jesus, a princípio, estava se referindo à ressurreição de Lázaro. Porém, Marta acreditava que Jesus estava se referindo sobre a ressurreição dos mortos no último dia. E ela disse, Senhor, eu entendo, ele há de ressuscitar na ressurreição daquele último dia. Olha o testemunho de fé de Marta e Maria. Elas acreditavam na ressurreição dos mortos. João capítulo 11, versículo 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, aleluia, glória a Deus, a ressurreição dos últimos dias. Vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer, é uma promessa que está no Antigo Testamento, é uma promessa que está no Novo Testamento. Jesus falou sobre a ressurreição dos mortos, Paulo falou sobre a ressurreição dos mortos, João falou sobre a ressurreição dos mortos, Daniel, capítulo 12, versículo 1, fala sobre a ressurreição dos mortos, uma promessa que Deus fez para o profeta Daniel. Vamos observar aqui, está escrito aqui em Daniel capítulo 12. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Já ouviu essa frase? Oh, aleluia! Versículo 12, Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vamos dar prosseguimento. Quando Lázaro ressuscitará? Inclusive tem uma observação aqui, né? O comentarista ele diz que viver
entre a promessa de Deus e as circunstâncias contrárias da vida é um verdadeiro desafio de fé. Eu sei que não é fácil. Não é fácil continuar crendo em Jesus Cristo quando tudo vai mal. Quando está desempregado, quando está doente, quando falta alimento na casa, quando os amigos, entre aspas, que não são amigos, nos abandonam, quando você faz tudo certo, mas as coisas não prosperam. Isso se chama circunstâncias contrárias, momentos contrários da vida. Mas você vive debaixo de uma promessa. E a promessa diz que se você buscar o Senhor e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus fala que estará com você no deserto. Lá tem um texto bíblico que diz que porventura preparará o Senhor uma mesa no deserto. Então você enfrenta isso tudo, mas você crê nas promessas que diz que Deus cuidou de Israel no deserto, que Deus cuida da igreja. Não é fácil continuar crendo quando tudo vai mal, mas se você passar pelo deserto, crendo que Deus está no controle, você pode ter certeza que Jesus Cristo, Ele tem poder sim para mudar a sua situação, para mudar o seu cativeiro. Quando Lázaro vai ressuscitar, o diálogo entre Marta e Jesus revela que ele cria, que ela acreditava na doutrina da ressurreição dos mortos. Lembrando que a doutrina da ressurreição dos mortos não é uma doutrina do homem. Não foi Paulo que inventou, não foi Timóteo que inventou, não foi João que criou, não foram os apóstolos, não foram os pais da igreja, não foi o homem em si mesmo. A doutrina da ressurreição dos mortos é uma doutrina bíblica. Agora nós não temos tempo para pesquisar, mostrar os textos bíblicos, mas Jesus Cristo deixou bem claro inúmeras vezes, né? O Filho do Homem será preso, será julgado, será condenado, será morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, João capítulo 14, falando sobre a promessa, ele disse: eu vou para o Pai e não vos deixarei órfãos, vou voltar e vou buscar vocês. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos. No momento não abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta tocará e os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados. Então, são alguns dos textos bíblicos que mostram sobre a doutrina da ressurreição. Tal como era ensinada também no judaísmo. O judaísmo é a religião dos judeus, que também criam na ressurreição dos mortos. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim na realidade daquele instante. Para ilustrar essa verdade, ele declara sua ressurreição e a vida, enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus. Olha só, enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus. Por que defendida pelos fariseus? Os fariseus eram o principal grupo religioso dentro do judaísmo naquela época. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam em anjos, acreditavam em demônios e assim por diante. Diferente dos saduceus, que era um outro grupo religioso, mas que não acreditava assim nesses aspectos espirituais. E o que acontece? Marta estava defendendo essa doutrina, porque ela também acreditava na ressurreição dos mortos, ou na ressurreição daquele grande dia. Aleluia! Então, meu irmão, minha irmã, se você é um crente em Cristo, continua crendo que um dia a trombeta vai tocar e os que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados, estaremos e formaremos um só grupo, estaremos eternamente com o Senhor. Se você tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre essa palavra, aqui vai um conselho. Leia a primeira carta aos Coríntios, principalmente capítulo 15 em diante. Leia a 1ª e 2ª Tessalonicenses, onde Paulo fala sobre o dia do Senhor, a volta do Senhor,
o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos e assim por diante. Promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Jesus tem poder sobre a morte e sobre a vida. Quantas pessoas que já foram desenganadas pela medicina e Jesus os curou. Vamos dar prosseguimento aqui. Terceiro e último ponto, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Olha que bênção, né? O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Nós já citamos outros textos bíblicos aqui, né? Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João 5, nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias. Ou seja, todos os milagres de ressurreição realizados por Jesus, as pessoas foram ressuscitadas, como no caso de Lázaro, e depois voltaram a morrer. Porém, a ressurreição final dos que morreram em Cristo é uma ressurreição diferente. É uma ressurreição para a vida eterna. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo se refere à ressurreição que abrange todos os mortos, justos e ímpios, diferenciando os tempos, como já citei aqui, né? Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Temos aqui os textos bíblicos. Você pode ler 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 42, 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Penúltimo ponto, da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta, também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 25, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. Oh, aleluia! Glória a Deus! Existe a morte espiritual, é aquela que a pessoa está viva fisicamente, mas está morto. Por outro lado, está morto espiritualmente em seus pecados. Existe a morte física, quando a pessoa desce à sepultura, se torna pó. E existe a morte eterna, que é o afastamento eterno de Deus, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1. Vamos dar prosseguimento aqui. Então, quem serve a Jesus nunca vai enfrentar essa morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana, e distingue entre a vida natural e a vida eterna. Assim sendo, conforme diz ainda que seja morto, viverá. Uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte entre queridos. Ele sentiu compaixão. Amém. Vamos aqui encaminhando para a conclusão. E eu creio que o Senhor está nos edificando pelo poder da sua palavra. Lázaro, vem para fora. Nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Essa é a nossa viva esperança. Então Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, ora ao Pai e diz: Lázaro, sai para fora. Oh, aleluia! Lázaro, então, depois de 4 dias em que estava morto, sai para fora, envolto com uma faixa, panos, que era o costume daquela época. Lázaro, então, foi ressuscitado pelo poder de Jesus Cristo. Esse milagre da ressurreição ilustra, aponta, simboliza também que no futuro
Jesus Cristo vai ressuscitar todos aqueles que morreram nele, que morreram em Cristo. Guarde essa palavra em seu coração. Aconteça o que acontecer, continua crendo no Senhor Jesus Cristo, porque existe um lugar lindo, a cidade celestial, preparada para aqueles que servem ao Senhor. Vamos orar. Estamos chegando ao final do nosso estudo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse culto ao Senhor, por esse estudo bíblico. Senhor, a tua palavra não volta vazia. Abençoa todos aqueles que hão de ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Meus amados, chegamos ao final de mais um estudo bíblico. E eu convido você a compartilhar essa palavra com amigos, vizinhos e parentes nas redes sociais. Convido você também a dar um joinha, comente aí. Se você também tiver sugestão de algum estudo bíblico, fique à vontade. Quero mandar um abração para todos os novos inscritos aqui do nosso canal que tem nos apoiado na pregação da palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.